Você está ouvindo Futuro Azul. Olá! O novo marco regulatório do saneamento completou um ano em julho. A meta é ousada: alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. A Associação Brasileira e o Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto publicaram números importantes no panorama da participação privada no saneamento 2021. Hoje, essas empresas atendem de forma plena ou parcial 15% da população do país. A expectativa é que elas deverão atingir ao menos 40% até 2030. Para falar sobre o tema, convidamos o advogado Marcos Probst, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Santa Catarina e membro da Comissão de Direito Administrativo do Conselho Federal da OAB. Ele atua como professor de pós-graduação do SESUSC e já foi diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico, a ARES. Marcos Probst é sócio do escritório Fei Probst e Brustolin Advocacia e autor de diversos estudos no campo do saneamento básico. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao nosso podcast Futuro Azul. E para começar, já pergunto qual a sua avaliação sobre os principais avanços do novo marco regulatório do saneamento. Bom, Cláudio, é um prazer poder conversar sobre esse assunto, um tema tão importante para a sociedade brasileira e catarinense. Quando a gente fala em marco regulatório de saneamento básico, nós temos duas grandes rupturas jurídicas, de enfrentamento ao tema. O primeiro, lá com a Lei 11.445, de 2007, agora mais recentemente com a Lei 14.026, que na verdade aperfeiçoa, uma inovação que foi muito importante, advinda com a Lei 11.445, e que lá atrás já tentou ampliar a contratualização da prestação de serviços. Para o ouvinte nos entender, e de forma adequada, simples, qual era o grande problema que nós tínhamos até então? Além da baixa qualidade dos serviços e da baixa universalização, ou seja, os serviços, por exemplo, de esgotamento sanitário em Santa Catarina com índices pífios, absolutamente incompatíveis com a realidade econômica, social, com a pujança do nosso estado. Santa Catarina chegou a figurar entre as 4, 5 piores unidades da federação em índices de atendimento de esgotamento sanitário, e isso que nós somos um estado voltado ao turismo. Isso é algo que, de fato, é absolutamente incompatível com o desenvolvimento econômico, social, a proteção ao meio ambiente de todos nós catarinenses. Então, voltando um pouquinho, a Lei 11.445, ela tentou o quê? Enfrentar dois grandes problemas que nós tínhamos no setor de saneamento. Baixa cobertura. 2, ausência de regras claras para a prestação de serviços. Nós estávamos ainda no modelo planasiano, onde as concessionárias estaduais elas operavam nos municípios, de um modo geral, sem relação contratual clara, de longo prazo. E isto é um cenário que é ruim não só ao município, mas também à concessionária estadual, que se via constantemente numa insegurança jurídica em torno de eventuais rupturas e alterações de modelos prestacionais. Bom, a Lei 11.445 ela foi muito exitosa em determinados aspectos, Paulo. Por exemplo, a regulação, ao introduzir a ideia das agências reguladoras, a Lei 11.445 ela avançou positivamente, com efeitos concretos, com resultados muito claros, positivos à sociedade, com a introdução da regulação e fiscalização do setor. De outro lado, nós patinamos muito na contratualização das concessionárias estaduais com os municípios. E Santa Catarina é um caso exemplar em relação a isso. A concessionária estadual, a Casan, ela não avançou como avançaram outras concessionárias estaduais, por exemplo, a Sabesp, a Sanepar, no Paraná, não avançou, não fez seu dever de casa em celebrar um amplo número de contratos de programa com os municípios.
Isso fez com que, em grande parte dos seus quase 200 municípios que são operados pela CASAM, atualmente não existe uma relação contratual celebrada nos moldes da Lei 11.445 e, da mesma forma, da Lei 11.107, que é a lei que rege os contratos do programa. Portanto, a nova alteração legislativa, advinda com a Lei 14.026, veio chacoalhar novamente o setor para dizer o seguinte: chega, não se admite mais prestação de serviço público sem a celebração de contratos. E a lei agora veio dar um passo além, algo que lá em 2007 não foi dado, se ficou numa zona intermediária. A lei agora é muito clara, o novo marco regulatório, né, atualmente vigente, é muito claro. Não há mais possibilidade de novos contratos que não devidamente licitados nos termos do artigo 175 da Constituição Federal e da Lei 8987, que é a nossa Lei de Concessões Públicas. Portanto, para concluir a primeira linha de pensamento aqui, Cláudio, e a gente avançar no tema, em que cenário nós estamos hoje? Nós temos uma prestação de serviço regulada, é claro que precisamos avançar, a ANA, a Agência Nacional de Águas, trazendo, capitaneando para si uma regulação mais nacional, pelo menos nos normativos, contribui para que a gente avance na qualidade da regulação do serviço. Na parte da contratualização, nós avançamos naqueles contratos privados, ou seja, vários municípios, inclusive regiões, inclusive concessionárias estaduais, né, promoveram rodadas de concessões e parcerias público-privadas, ampliando a contratualização do setor com metas muito claras e que devem ser cumpridas. Mas, de outro lado, nós patinamos na celebração de contratos de programa entre as concessionárias estaduais e os municípios. Situação que nos traz, Cláudio, ao cenário de que muitos municípios, né, e aí, fazendo um corte para Santa Catarina, na imensa maioria dos municípios, infelizmente, nós não temos ainda contratos claros com metas com a concessionária estadual, e essa situação acarreta inevitavelmente para que esses municípios ou se consorciem ou lancem processos licitatórios de concessão pública ou criam autarquias municipais, né, porque a situação, o status quo antes do novo marco regulatório, ele não pode permanecer no tempo. É isso que eu ia te perguntar, como é que fica a situação atual, né, dos contratos e em termos de prazo, se tem um prazo para essa regularização, né, para a aplicação do novo marco, em termos desses contratos aí dos municípios? Bom, o novo marco nos trouxe um prisma temporal muito claro. Até 31 de dezembro de 2033, nós precisamos ter todos os contratos universalizados, né? 99% de abastecimento de água e 90% do esgotamento sanitário. Então, nós temos um marco temporal muito claro. Bom, eu torço muito, Cláudio, de que as concessionárias estaduais, inclusive a CASAM, que é importante para o estado de Santa Catarina, é importante para os municípios catarinenses, de que ela consiga cumprir as metas já fixadas nos contratos de programa, até então celebrados, e eles permanecem vigentes, a lei é muito clara, né? Os municípios que celebraram contratos de programa, esses contratos são válidos, eficazes e devem ser cumpridos, tanto pelo poder concedente, que é o município, quanto pela concessionária, que é, no caso, a CASAM. E me parece que nós temos um dever de casa em Santa Catarina, que é a formação dos blocos regionais. O Estado caminhou para uma ideia de região metropolitana que não me agrada, acho que não é o melhor caminho. Penso que a discussão de formação de blocos regionais ela é mais democrática, ela envolve mais os municípios, ela envolve mais a sociedade e ela faz aquilo que a Lei dos Consórcios Públicos nos traz de tão salutar, né? Que é a discussão das relações interfederativas. Me parece que é extremamente importante que os municípios dialoguem entre si, assim como é muito relevante, se não fundamental, de que os municípios dialoguem com o Estado e o Estado dialoguem com os municípios. Me parece que esse diálogo está ocorrendo, Cláudio, né? Mas nós perdemos uma oportunidade de formação dos blocos regionais em Santa Catarina por uma série de contingências, que não é o caso da gente detalhar aqui agora,
mas é importante que os municípios também promovam essa discussão. Muitas vezes nós cobramos do Estado, cobramos da Casan, cobramos da União e esquecemos de cobrar do município, né? Cada prefeito também é responsável por colocar este assunto na sua agenda e por dar a efetiva a direção, né, ao que vai ser feito. O município pode criar uma autarquia municipal, o município pode lançar um processo de concessão pública nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, mediante licitação pública. O município podia, até então, agora não pode mais, celebrar contratos de programa com a concessionária estadual. E os municípios que já têm os contratos de programa devem exigir o seu fiel cumprimento. Portanto, eu acho que cada gestor, né, cada autoridade pública tem a sua responsabilidade e é importante que nós, enquanto sociedade, Cláudio, cobremos, né, de que decisões sejam tomadas e não importa qual seja a decisão. Eu venho dizendo isso há mais de 10 anos, Cláudio. Desde 2006, 2007, quando eu tive contato com esse tema, não tem a solução ideal. Todas as soluções são importantes, todas as soluções são viáveis. O que nós precisamos cobrar é planejamento, respeito às regras estabelecidas e muito comprometimento das autoridades públicas em entregar à sociedade aquilo que a sociedade quer, que é um sistema posto, né, com qualidade, regularidade, segurança, a preços módicos, ou seja, a preços acessíveis de serem adquiridos pela sociedade. Certo. No caso dos municípios, por exemplo, que têm um contrato sem alguma validade, diante do novo marco, né, eles podem optar por descontinuar uma relação com a companhia estadual, pode terceirizar, conceder serviços. Quais as alternativas que tem os municípios? Você já chegou a tocar um pouquinho nisso, eu queria só aprofundar um pouquinho mais essa questão. Excelente pergunta, Cláudio. Eu acho que é importante, primeiro, a gente deixar muito claro de que cada município tem que ser analisado diante da sua realidade jurídica, né? É muito difícil aqui falar para mais de 5.500 municípios o que cada prefeito tem que fazer ou qual a realidade jurídica. Então, nós temos, evidentemente, o marco legal posto, né? Então nós temos as diretrizes muito bem claras, mas a realidade jurídica precisa ser analisada lá na ponta, caso a caso. E aí compete às procuradorias municipais lançar esse olhar acurado, né, muito atencioso, né, em verificar em que pé está a realidade jurídica de cada unidade federativa. Mas falando de forma abrangente, de forma genérica, bom, os municípios que têm contrato de programas celebrados com as concessionárias estaduais, seja qual concessionária for, esses contratos e regras são válidos, vigentes, né? Compete à agência reguladora, seja qual for a estabelecida para tanto, se é uma agência municipal, se é uma agência estadual, se é uma agência intermunicipal. Santa Catarina tem duas experiências muito ricas, né, no que toca à regulação consorciada, a AGIR da região de Blumenau e a ARES, que é uma agência estadualizada, digamos assim, né, que abrange todo o estado de Santa Catarina. Mas é importante que, então, cada município analise, né, em que pé está a sua relação contratual com o prestador de serviços. É importante, Cláudio, que esta análise também se dê com os contratos privados, né, com os contratos celebrados com as entidades privadas contratadas, inclusive para que se verifique se a meta prevista na Lei 14.026, que alterou a 11.445, se ela está contemplada neste contrato de concessão, né? Passível, inclusive, de aditamento mediante estudos da agência reguladora para verificar a viabilidade ou não do cumprimento daquela meta. A lei é clara em possibilitar, por exemplo, a ampliação da área de abrangência, mas isso tudo, Cláudio, mediante muita transparência. Processo, o que é processo? É formalização de atos. Então, a agência tem que ser ouvida. É importante que a Câmara de Vereadores seja cientificada, participe dessa discussão, ou seja, que se jogue muita luz sobre esses temas, que eles devem ser feitos sob amplo controle dos órgãos internos e externos de controle dos atos administrativos, para que não pairem dúvidas sobre a regularidade, transparência e, mais importante de tudo, cumprimento das regras contratuais, né? Tanto se brigou para que nós tenhamos contratos, os contratos devem ser cumpridos,
sejam com as concessionárias estaduais, sejam com as empresas privadas, o contrato deve ser cumprido nos seus termos. Isso é importante que seja dito e lembrado. E quais as modalidades de processo licitatório que podem ser feitas pelos municípios? Bom, Cláudio, eu me inclino muito de longa data em privilegiar sempre aqueles contratos de longa duração, que são os contratos de concessão, né? Antes do novo marco regulatório do setor, os contratos de programa com as concessionárias estaduais, que são contratos de longo prazo e que permitem, Cláudio, a alavancagem de recursos e, consequentemente, o investimento no setor apto à ampliação da qualidade, à modernização e, inclusive, à universalização dos serviços. Os contratos de prestação de serviços de terceirização, eu sempre digo que eles são contratos ponte. Eles devem ser utilizados tão somente para equacionar um problema pontual, né? É uma ponte que vai passar de um lugar para o outro, ou seja, aquele município que tem terminado, por exemplo, a sua relação contratual com o concessionário estadual, é evidente que uma rodada de licitações no âmbito das concessões públicas requer pelo menos do município 1 ano, 2 anos de planejamento. Você não faz isso da noite para o dia e espero que não faça, porque se eu fizer vai estar fazendo de forma equivocada, né, atabalhoada e sem o planejamento necessário. Então, os contratos de terceirização não é que eles sejam vedados por lei, mas eles devem ser utilizados como um coringa, como uma passagem por um curto período de tempo até que o município ou cria uma autarquia municipal, e nós temos excelentes experiências de autarquias municipais que funcionam no Brasil, assim como nós temos experiências desagradáveis, né, autarquias ineficientes, caras. Enfim, nós podemos então ter autarquia municipal, nós podemos ter uma concessão agora privada, no sentido, né, de licitada nos termos do artigo 175, que inclusive a concessionária estadual pode participar individualmente ou através de um consórcio público dessa rodada de licitações. Me parece que as licitações aqui são importantes para que nós ponhamos na mesa um elemento muito importante para o setor de saneamento, que é a concorrência, né? O setor sem concorrência é um setor ineficiente por natureza, Cláudio. Você pode olhar toda a experiência mundial, brasileira, a doutrina é rica nesse sentido, né? Os economistas trabalham muito isso, o direito econômico também trabalha isso. Um setor que não tem concorrência é um setor ineficiente por natureza. Portanto, o advento da Lei 14.026 tentou justamente jogar luz nesse ponto, em trazer a concorrência à mesa e dizer, olha, a regra é concorrência, a regra é disputa, né? E a regra é que nós tenhamos nos contratos metas muito bem esclarecidas, indicadores de qualidade, eficiência, cumprimento de metas, perdas, enfim, né? O setor tem que caminhar a passos largos para suprir uma carência que é muito cara e vergonhosa ao Brasil, né? O déficit gritante ainda de água potável em inúmeros municípios brasileiros. Felizmente, isso em Santa Catarina, por bem ou por mal, está equacionado. É claro que nós temos municípios com problemas graves de desabastecimento, principalmente nos picos de veraneio, né, Cláudio? Onde o sistema é colocado sob prova. É claro que nós temos que avançar em Santa Catarina, mas, de modo geral, a população catarinense é atendida com abastecimento de água. O nosso problema está na cobertura de tratamento, coleta e disposição final do esgoto sanitário, que ainda os números, em que pesem terem melhorado na última década, os números ainda são muito aquém do potencial de Santa Catarina. No caso uma dúvida que surge, no caso que você falou das terceirizações, os municípios, eles precisam formar os blocos para terceirizar ou não? Não tem necessidade? Não são obrigados, Cláudio. A terceirização, penso que também ela não faz muito sentido com a ideia de blocos. A ideia de blocos ela é muito consentânea à ideia da licitação pública, à ideia da concessão de grande escala. Também não significa que não possa um bloco regional contratar uma empresa terceirizada mediante processo licitatório, evidentemente, né, para a prestação de serviço por um curto espaço de tempo. Mas não é isto que a lei
atenta, não é isto que a lei objetiva quando analisa em médio e longo prazo. Isso seria uma solução de curtíssimo prazo, muito pontual, volto a deixar claro, tão somente para que o serviço possa ser ofertado. Agora, não é isto que a lei nos apresenta como solução de médio e longo prazo. No caso com o novo marco, a quem ficou estabelecido que deve ser feito, quem deve fazer, na verdade, a parte de regulação, né? Os contratos, os novos contratos, o que o novo marco estabelece para isso, para a agência que vai fazer essa nova regulação? Bom, o novo marco, ele não impacta na definição das agências regulatórias já definidas por cada município. Então, não há aqui uma ruptura. O que o novo marco traz, e inclusive eu tive a satisfação de produzir alguns estudos no projeto do Regulação ao Poder Executivo Federal, no sentido da necessidade que nós vislumbrávamos na época dos estudos, e aí já vão 2, 3 anos, talvez 4 anos desses estudos, né? Não me recordo exatamente, mas ali foi feito um diagnóstico muito claro de que, sim, a Lei 11.445 trouxe avanços no setor da regulação dos serviços, sim, positivos, mas nós carecíamos de uma uniformidade regulatória nacional. Eu vou dar um exemplo aqui, né, para o ouvinte, para quem está nos assistindo entender. Você pega, por exemplo, um grupo grande do setor de saneamento básico. Ele tem 50 contratos de concessão, 60 contratos de concessão no Brasil. Essa empresa privada, por vezes, se vê regulada por 20, 30, 40 agências reguladoras. Se cada agência reguladora estabelecer uma contabilidade regulatória própria, normas de qualidade própria, normas de atendimento ao usuário, nós vivemos um custo regulatório gigantesco. Não é que o papel não aceite isso, mas o custo que nós vamos ter de regulação imposto a esta empresa, ele vai entrar para dentro da tarifa pública, porque custo é custo, Cláudio. E as pessoas têm que entender que sempre que se impõe um custo adicional, esse custo é o custo final de tarifa, porque ele vem para dentro do preço público. Portanto, nós precisávamos de uma racionalização regulatória, principalmente nos normativos. E a ideia que nós trouxemos lá atrás com o estudo, que foi produzido a várias mãos, e aqui destaco o papel, por exemplo, do Frederico Turola, profissionais como o Alceu Galvão, o Alejandro do Chile, também produziram estudos fantásticos a demonstrar a necessidade de nós avançarmos numa maior racionalização do setor regulatório brasileiro, principalmente nos normativos, base do setor, para que nós tenhamos, sim, várias agências regulatórias espalhadas pelo Brasil inteiro, isso é interessante, mas ao mesmo tempo que nós tenhamos uma certa uniformidade de tratamento do setor, para que não tenhamos um risco regulatório elevado, um custo regulatório também muito caro ao usuário e, por fim, uma certa segurança jurídica na regulação dos serviços, permitindo, né, ao investidor externo um bom olhar ao setor do Brasil. Né? Volto a deixar claro, custo regulatório ele vai à tarifa, insegurança jurídica afasta o bom investidor. Portanto, a ideia trazida pelo novo marco regulatório aperfeiçoa a regulação dos serviços. Vejo com excelentes olhos e acho que os resultados serão muito, muito promissores em aperfeiçoar, em melhorar a qualidade da regulação no Brasil. Bem, estamos chegando ao fim do podcast Futuro Azul. Em nome do Grupo Atlantis, eu agradeço a participação do advogado Marcos Probst e deixo esse espaço para suas considerações finais. Obrigado, Cláudio. Bom, inicialmente parabenizo o Grupo Atlantis por promover a discussão do tema. Eu acho que a temática do saneamento básico, em que pesem todos os avanços aí dos últimos 15 anos no Brasil, ainda é um tema que não é tratado como um tema de primeira ordem. Penso que o tema do saneamento básico, e aqui a gente poderia, né, Cláudio, não é o nosso projeto hoje, mas poderíamos avançar, por exemplo, os resíduos sólidos, né, que está dentro do conceito lato de saneamento básico, a drenagem pluvial. São temas essenciais para a dignidade da pessoa humana, para a qualidade de vida de todos nós,
para o desenvolvimento do potencial econômico do nosso estado, do nosso país, e, acima de tudo, para a proteção ambiental, né? A gente está falando aqui também de proteção ao meio ambiente, de preservação dos nossos mananciais, da fauna e da flora, e isso tudo tem um valor ímpar para a nossa sociedade, para a unidade federativa brasileira. Portanto, assim, né, quero usar das minhas últimas palavras para chamar a atenção também da nossa responsabilidade enquanto cidadão, Cláudio. Eu acho que nós, enquanto conceito de cidadania, nós devemos cobrar das autoridades que elas sim tragam este assunto à primeira ordem. É muito fácil criticar o gestor, é muito fácil criticar o prefeito, o governador, o presidente da República, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, cobrando de todos que façam tudo ao mesmo tempo, quando nós, cidadãos, por vezes, não fazemos o mais elementar, que é promover a ligação da fossa e filtro da minha casa à rede pública de coleta e tratamento de esgoto, que já está instalada. E esse é um exemplo simples, Cláudio, que se repete em vários municípios que estão promovendo a instalação desses equipamentos públicos, dessa infraestrutura, e encontram resistência da sociedade na implementação, resistência no pagamento de tarifas, né? Nós não temos resistência em pagar uma conta de celular, assinar um plano de TV a cabo, mas temos uma resistência em pagar um serviço que é de primeira ordem para todos nós, que é o fornecimento de água e o tratamento do esgoto sanitário. Então fica aqui também, né, como palavra final, né, a chamada de atenção a todos nós brasileiros, catarinenses, para que nós cobremos das autoridades públicas, né, a adoção das medidas profícuas para o avanço e universalização dos serviços, e que também nós façamos a nossa parte enquanto cidadãos, né, de cumprir as regras, adimplir as nossas tarifas, taxas eventualmente cobradas, e que nós fiscalizemos uns aos outros, porque no final das contas, volta a reforçar, o que tem por trás de tudo isso aqui é qualidade de vida, saúde pública e proteção ao meio ambiente. Cláudio, meu muito obrigado e espero de alguma forma ter contribuído para a discussão desse tema que a mim é tão caro. Obrigado mais uma vez, Marcos, por sua participação. Todos os episódios do podcast Futuro Azul estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantis.com.br. Grato pela sua companhia e até breve.